Seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos para que nós possamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, nós clamamos a Ti neste momento, ó Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus. E diante de Ti, Senhor amado, nós pedimos o perdão dos nossos pecados. Nos lava e nos purifica, porque sabemos, ó Deus, a nossa condição é de pecador. Meu Deus e meu Pai, nós Te louvamos pelo dom da vida, por esta oportunidade maravilhosa. E desde já, Senhor nosso Deus, nós consagramos a Ti, ó Deus amado, em nome de Jesus, o culto, a palavra. Nós consagramos ao Senhor as orações que cada um dos Teus filhos está fazendo nos seus corações, em seus lares. Ó Deus amado, a vida daqueles que são apresentados, as causas, são tantas causas, meu Deus. Nós colocamos diante de Ti. Em todos os momentos, sabemos que o Senhor se fez presente. Ó Deus amado, porque o Senhor é Deus de amor, um Deus de rica misericórdia. Abençoa o Teu povo sobre a face da terra. Derrama do Teu poder e salva aqueles que precisam serem salvos. É o clamor que nesse momento nós fazemos a Ti, confiados no Teu poder e na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo de número 2. Cantares 2, louvado seja o nome do Senhor. Cantares 2, aleluia, 2, 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos aos dons que Deus nos deu essa noite, né? E o Senhor, nós temos que ter muita gratidão mesmo, porque Deus, Ele tem concedido muitas experiências, né, na vida dos servos, na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro dom que o Senhor está nos mostrando, Ele mostrou que diante do que estamos vivendo, diante das dificuldades que estamos vivendo, né, Ele mostrou que nós estamos, que é para nós termos um gesto de gratidão, de amor, de humanidade para com o próximo. E isso, tendo esses gestos, porque é mais de um, claro, né? Isso pode mudar a vida de muitas pessoas. E ele diz mais, acolha, apoie e valorize a vida. A consulta desse dom, Isaías 66:18, diz assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. Bem, o Senhor, Ele mostra a condição que o mundo está vivendo, que a humanidade está vivenciando, né? A condição é um momento muito dramático, dificílimo, no qual nós estamos inseridos. Isso não é novidade para ninguém. E ele fala que dentro dessa condição, da atualidade, né, no momento que estamos vivenciando, que é para nós, as pessoas, né, que é para elas terem um gesto de quê? De gratidão, terem um gesto de amor, terem um gesto de humanidade, né? Para com quem? Para com aqueles que são próximos, mas é com aquele que nós convivemos dentro da nossa casa. Irmãos, deixa eu só fazer só um segundinho. Então, o Senhor, Ele vem falando que é para nós termos gratidão em todo o tempo, é para nós termos amor para com as pessoas e
isso é um gesto de humanidade. Porque um dia nós também precisamos. Em um dado momento da nossa vida, nós necessitamos desses mesmos aspectos, dessas mesmas atitudes. Então o Senhor, Ele está falando que é para nós acolhermos o nosso irmão necessitado, que é para nós apoiarmos, que é para nós valorizarmos a vida. Valorizar a vida significa valorizar a nossa fé. A fé, meus irmãos, nós precisamos ter fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir valorizar a coisa alguma, muito menos a palavra do Senhor, muito menos aquilo que Deus tem nos mostrado. Então o Senhor, quando Ele fala que é para nós acolhermos, significa, eu preciso analisar a minha vida, eu preciso analisar a minha vida em relação aos meus irmãos em Cristo Jesus. O meu tratamento, nós precisamos tratar os nossos irmãos com amor, com gratidão, tratarmos a eles porque Jesus nos trata dessa forma, o Senhor nos trata com amor, o Senhor nos trata com tanto carinho, com tanto zelo, e Ele está falando para nós fazermos o mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que estão necessitadas. E eu lembro muito bem que o pastor, ele fala, e nós aprendemos com ele, né, que basta, é tão pouco, nós oferecemos tão pouco, ou seja, uma atitude minúscula faz uma pessoa feliz, né? Uma coisa tão simples, que nós ofertamos de coração. Nós não estamos falando, às vezes, nem de bens materiais, mas uma palavra, um gesto de acolhimento, um gesto, um abraço, um gesto, seja bem-vindo à casa do Senhor, seja bem-vindo. Então, uma pessoa precisa de uma palavra, de repente, apenas uma palavra sua, que Deus, né, coloca no seu coração, na sua boca, você falar para essa pessoa, é o suficiente para alegrar o coração dessa pessoa, meu irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Então, o Senhor, Ele fala, então, são mínimas as coisas que se tornam grandes, né? Então, quando nós temos amor, é dessa forma que o Senhor nos trata, com amor e muito amor. Então, nós precisamos olhar para os nossos irmãos dessa mesma forma, né? E muita gente valoriza somente aquele que está bem vestido, que aparentemente tem algo a oferecer, né? Os seus bens materiais, mas não é disso que Deus está falando. Deus não está interessado nisso, Ele está falando daquilo que é fraterno, do amor fraterno, de irmão para com irmão, meu irmão, minha irmã. Então nós precisamos olhar, se o Senhor está falando que nós precisamos, dentro das situações que estamos vivendo, porque o mundo jaz do maligno, diz a palavra do Senhor, né? O mundo jaz do maligno. Se é do maligno, jaz do maligno, que amor que tem, diz a palavra do Senhor que chegaria um momento que o amor das pessoas se esfriariam tanto, e nós estamos vendo isso, vivendo isso. Então o Senhor está falando para nós olharmos para o nosso próximo com muito amor e direcionar o nosso olhar, o nosso coração a Ele, porque isso agrada ao Senhor em nome de Jesus. Segundo dom, o Senhor mostrou, né? Ele disse que tem irmãos, ou seja, pessoas, tem irmãos, pessoas que convivem. O Senhor mostrou que tem irmãos e tem pessoas que convivem com pessoas, irmãos, que convivem com pessoas dentro de suas casas, que tem duas faces, Esse é o dom. Mas o Senhor, quando Ele fala de convívio, Ele fala dentro da nossa casa, Ele fala pessoas que nós convivemos no nosso trabalho, pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, pessoas que são mais próximas. Ele fala desse tipo de pessoa. Então, elas têm duas faces, então tem um lado aí que é enganoso. Tem alguém que nós convivemos dentro do nosso lar, que é um falso, que é um mentiroso, que é um enganador. Se passa por decente, bom caráter, com a conversa mole, macia, mansa, e nos engana, tenta nos enganar. E triste é aquele que fecha os olhos para essa situação.
Triste é aquele que diz que conhece o Senhor, conhece a palavra, que não, mas meu marido, minha esposa, ele não é falso, não. O camarada conversa com aquela, o filho, a filha, não importa quem quer que seja, um colega, que nós achamos que não é fingido. O falso nós chamamos de fingido, de enganador. E essa pessoa, ela é. Então nós precisamos analisar as pessoas com as quais convivemos. Não importa se elas são do nosso sangue, se é meu esposo, se é minha esposa, se é meu filho, se é minha filha, não importa, meu pai, minha mãe, meu irmão, não interessa, meu colega de trabalho. O Senhor está mostrando, é porque tem. Se o Senhor está falando, é porque tem. E nós precisamos analisar. Nós precisamos olhar com muita atenção aquilo que as pessoas que convivem conosco falam e faz, Então, o espírito de engano, ele habita dentro da nossa casa. O espírito de engano habita. Então, tem duas faces, dois lados na sua frente, diante de você é uma coisa e por trás é outra. E engraçado que todo mundo, todas as pessoas, analisando, porque pior cego é aquele que não quer enxergar, E quando nós paramos para analisar, aqueles de fora que não convivem muito conosco, percebe isso, e a gente que está convivendo não percebe, ou melhor, não quer perceber, não quer acreditar, não quer entender. E com isso vai caminhando, convivendo com o inimigo, vai convivendo com o inimigo, com aquele que engana. Enquanto isso, quem está perdendo é você, sou eu e é você. Porque nós não queremos aceitar e nem acreditar, enquanto que isso é um fato. Se não fosse assim, Deus não estaria mostrando. Terceiro dom e último, glória a Deus, o Senhor, ele mostrou que quando as pessoas clamavam a ele, angustiadas, muito angustiadas, aparecia diante delas uma fonte de água muito suave, e caía sobre as suas cabeças. Nesse momento, elas começavam a ter paz, elas começavam a ter refrigério, tranquilidade, elas começavam a ter descanso nas suas almas, nos seus corações. Então, quando o Senhor mostrou o primeiro dom, que tem muito a ver com o terceiro, e que não está fora do segundo de jeito nenhum, o Senhor mostrou que é para nós termos o cuidado, a cautela, de olhar para o nosso irmão com amor, com gratidão, direcionar uma palavra, um gesto, uma palavra de carinho. De repente é só aquilo que a pessoa precisa. Isso alegra, aformoseia o rosto daquela pessoa. Glória a Deus. O semblante dela muda, e muda radicalmente. É engraçado que ontem nós fizemos uma visita, e eu achei interessante que o Senhor me trouxe isso aqui agora. Nós fizemos uma visita, e uma das pessoas que estava junto, ela fez uma observação. E a dona que nos recebeu, quando ela nos recebeu, ela estava de uma forma. Ela estava com um aspecto bem diferente, com um semblante carregado, pesado. E quando eu cheguei, quando nós chegamos, que ela olhou, que ela me viu, ela viu que ela até me conhecia, e ela foi relembrando, fatos, e ela foi falando, e o rosto dela mudou, o semblante dela mudou completamente, daquela coisa carregada, pesada. Ali, quando nós começamos a falar do Senhor, quem era o Senhor, e ela olhando para mim, ela surpresa, louvado seja o nome do Senhor, ela ficou surpresa, e ela se tornou, o rosto dela ficou formoso, ficou completamente diferente. Que coisa maravilhosa. Então, não foi financeiro, não é financeiro, não foi dinheiro, não foi nada disso, foram palavras direcionadas, foram só palavras, meus irmãos,
que mudou o semblante daquela pessoa, daquela senhora, que mudou, ela ficou tão feliz, ela ficou muito feliz. Não só ela, mas os filhos que ali estavam. Então, nós louvamos ao Senhor. Então, Deus está mostrando isso para nós, né? Então, o Senhor, quando Ele fala às pessoas, quando Ele mostra aqui que as pessoas clamam a Ele com muita angústia, elas estão angustiadas porque o momento é de angústia, o momento é de desespero para muita gente, né? Para quem não conhece o Senhor, elas estão no ápice do desespero. Mas para aqueles que conhecem, o Senhor tem dado palavras de promessa, e a promessa do Senhor é irrevogável. Ele não vai mudar, e Ele está falando que da igreja dele, que do seu povo, Ele está cuidando o tempo todo, e que para eles nada vai faltar, e nós louvamos ao Senhor. Então Ele mostra que quando as pessoas clamavam a Ele angustiadas, com esse sofrimento terrível, diante delas aparecia quem? Uma fonte de água muito suave. Essa água vinha muito sutilmente, muito assim, sabe, ela não aparecia tanto, mas ela vinha, ela não deixava de vir. Então, ela vinha e caía sobre as cabeças dessas pessoas que clamavam ao Senhor, e elas tinham o quê? Refrigério, elas tinham paz, elas tinham tranquilidade, elas conseguiam ter descanso. Quem é essa fonte de água? Glória a Deus e aleluia. Que fonte de água é essa que vinha tão sutilmente, né? Não era tão nítido assim. Por que não viam? Por causa da fé. Uma fé meio tão pequenininha, mas que está sendo suficiente para começar a mover essa fonte de água. Uma fé que não é, que a pessoa, eu estou com uma fé tão minúscula, tão apagada, mas mesmo assim eu estou sofrendo tanto, mas eu vou clamar, eu vou apresentar a minha dor, na minha angústia, eu estou me apresentando e me colocando diante do Senhor, eu vou clamar. Aí vinha a fonte de água, e essa fonte de água é Jesus, e Ele vinha tão assim, mas Ele quer aparecer com poder e glória no clamor da sua igreja, no seu clamor. Quando que Ele vai se manifestar com poder e grande glória? Quando a sua fé estiver voltado para o Senhor, quando a sua fé e o seu coração estiver voltado para Deus, literalmente, meu irmão, minha irmã. Aí a fonte de água, ela é perceptível, ela é notória, e você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. E a palavra do Senhor nos mostra tão claramente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dentro do livro de Cantares, em outras Bíblias, Cântico dos Cânticos, né? Cantares de Salomão. Salomão, nós sabemos que aqui no Velho Testamento, ele representa nada mais, nada menos que a pessoa do Espírito Santo. Ele tem a tipologia do Espírito Santo. Ora, se não tivesse o Pai, não tivesse o Filho, também não teria o Espírito Santo. O Espírito Santo existe por causa juntamente com o Pai e com o Filho. E se o Filho não tivesse sido arrebatado, nós não teríamos o Espírito Santo como nosso Consolador. E aqui a palavra do Senhor, eu achei muito interessante, que a palavra do Senhor no capítulo 2 de Cantares, fala que, diz assim, a igreja, voltando para a pessoa da igreja, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela diz, eu sou a rosa de Saron. A igreja é composta de pessoas que são membros. A igreja, você, juntamente com um e com outro, forma a igreja, que é tão preciosa aos olhos do Senhor. E ela diz, começa a palavra do Senhor dizendo, eu sou a rosa de Saron. E ela diz, o lírio dos vales. Ela se apresenta para o Senhor dizendo, olha, eu sou a igreja. E eu sou como? A rosa de Saron. Ela diz, eu sou a rosa de Saron. A rosa que está lá, uma rosa que destaca-se no meio de tantas outras. A igreja, a rosa, que se destaca no meio de tantas outras, porque Saron é um lugar plano, onde se produz muitas variados tipos de flores. E a terra é uma terra produtiva nessa área, né? Nos diz a palavra do Senhor,
Saron é um lugar onde se produz flores. E a rosa está ali, então, a rosa destacada no meio daquelas flores, ela se apresenta diante do Senhor. Então a igreja, ela adornada pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu um dom, há poucos dias falando para nós, que Ele adorna a sua igreja, Ele faz a igreja ficar bela, segundo, né, como a noiva, os adornos da noiva, né? O Senhor faz isso com a sua igreja, é preparado pelo Senhor. E ela se manifesta diante de Deus, diante do Senhor, dizendo: olha, eu sou a rosa de Saron, Senhor. Eu, o lírio dos vales, lírio, nós temos lírios da cor branca, vamos falar, né, que transmite paz, nos mostra paz, pureza. E ela fala, o lírio dos vales, os vales, nós sabemos que vale, ele é um lugar meio que ofuscado, né? Um lugar que quase não se vê. Por quê? Porque ele fica, ao redor dele tem montanhas, e as montanhas elas tentam ofuscar ou ofuscam os vales, mas a igreja está se apresentando, ou seja, fica ofuscado, não é muito perceptível, os vales não é muito nítido, mas ela se apresenta diante do Senhor, ela diz: eu sou a rosa que nasceu ali em Saron, uma rosa que nasceu num lugar maravilhoso, preparado pelo Senhor, ali. Então eu estou aqui no meio dos demais, e nós estamos nos apresentando ao Senhor, e ele diz, o lírio dos vales, um lírio preparado, que está ali no vale, que ninguém olha, todo mundo, o vale é algo que ninguém vê, né? É algo quase que apagado, mas ela está ali, o lírio está ali, guardado pelo Senhor. Então ele diz, aí o Senhor vem e fala para a igreja, ele tem uma palavra, a igreja se volta para o Senhor, e ele tem uma palavra para nós, ele tem uma palavra para mim e para você, meu filho, minha filha, ele tem uma palavra para você, igreja do Senhor, servo do Deus Altíssimo. Ele diz assim, olha, qual o lírio entre os espinhos? É uma afirmação que ele está dando, ou como, em outras palavras como o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas, ou entre as jovens. Ele olha para a igreja, ela que tinha se apresentado para ele, né? Ela falando, olha, eu sou a rosa, que nasceu aqui em Saron, destacada, diferente, peculiar, é algo peculiar, ela era diferenciada no meio de tantas outras, né? O lírio no lugar apagado, onde ninguém vê. Então, peculiaridade, o Senhor está mostrando à igreja, ela tem as suas peculiaridades, porque ela é adornada pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ela é peculiar mesmo, ela é diferente, ela é completamente diferente daquilo que nós vemos, que nós conhecemos até então. Então, ele fala, como o lírio entre os espinhos, ou seja, entre os espinhos, né? Quantos espinhos há que são lançados contra a igreja, contra os servos do Deus Altíssimo, quantas calúnias, quantas coisas ruins acontecem, direcionado para o povo do Senhor. E ele fala, como o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Ou seja, ele nos chama de amada. Olha o amor de Deus para conosco. Que amor é esse? Que coisa maravilhosa. E quando ele fala, aí vem a igreja, volta para ele mais uma vez. Então há um relacionamento de intimidade. Ou seja, a igreja aqui nos mostra a intimidade, nos mostra um relacionamento na caminhada. Ninguém pode se relacionar sozinho. Ninguém se mantém um tipo de relacionamento a sós. A igreja precisa estar reunida no mesmo propósito, na mesma fé. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fala de comunhão, isso fala de unidade. Então, reunidos na mesma fé, no mesmo propósito, fala de unidade, fala de proximidade, fala de relacionamento íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ela vem e volta a falar, porque um direciona ao outro, ou seja, a igreja direciona o seu coração ao Senhor, né? A igreja direciona ao Senhor as suas orações.
o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração. Aleluia, glória a Deus. A igreja direciona ao Senhor, né, o reconhecimento, a gratidão então nem se fala, o reconhecimento e entender que tudo que ela tem foi o Senhor que concedeu. Tudo que nós temos, meus amados, é obra do Deus Altíssimo. Tudo que é concedido a nós é o Senhor que nos dá. Porque Ele é Deus provedor. Ele sempre proveu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele fala aqui para nós. Aí a igreja volta-se para Ele. A igreja fala para Ele, olha, nós estamos aqui. Então, a primeira parte, a primeira fala é da igreja para o Senhor. A segunda fala direciona o Senhor, é dirigida da parte de Deus para com as nossas vidas, e ali a igreja volta para Ele. Então, relacionamento de necessidade, relacionamento de entrega, de desejo, de gratidão, de amor, de união, de aliança. Esse relacionamento, ele se dá através de uma aliança. Então a igreja volta-se para ele e diz, qual a macieira entre as árvores, louvado seja o nome do Senhor, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Eita maravilha! A igreja olhando para o Senhor Jesus, a igreja, louvado seja o nome do Senhor, eita Deus fiel, a igreja diz, como a macieira, no antigo Oriente Médio, a macieira ela era tida como uma árvore rara e valiosa. Eu fui ler sobre. Ela era tida, né, ela era uma árvore rara e valiosa, diferente das demais árvores comuns que tinha no deserto. Essas árvores comuns que tinha no deserto, ou que tem no deserto, elas não têm nem sombra, oferecem muito pouco. Não tem nada, não tem sombra para ser oferecido. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não tem sombra, ela não tem nada para oferecer. Mas a macieira, ela é peculiar, ela é diferente. Sabe, meus irmãos, ela oferece sombra, ela tem o diferencial. As suas duas peculiaridades. Sabe quais são? Está aqui na parte, logo abaixo, no versículo de número 3. Ela diz assim à igreja, como a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela olha para essa macieira. Essa macieira, ela produz dois elementos que não são dispensáveis para a igreja, elas são indispensáveis, nós precisamos deles. Nós precisamos porque diz a palavra do Senhor no Salmo 91, 1 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra claramente que essa macieira, ela produz dois elementos essenciais para nós. E quem é essa macieira? A macieira mostra a pessoa do Senhor em favor da sua igreja. O Senhor é a sombra protetora. Ela era uma árvore que produzia grande sombra. E ela produzia grandes frutos, muitos frutos. Então, quando o Senhor nos mostra a palavra, a macieira proporciona sombra. E Jesus proporciona para nós sombra protetora. Né? O Senhor diz na palavra dele, lá em Mateus 11, 28, diz assim, ele fala para nós, vinde, ele nos chama. Ele faz um apelo, um chamamento. Ele diz assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem pessoas que estão precisando de sombra,
A igreja, ela está sempre amparada, ou seja, ela está sempre debaixo de uma cobertura da parte do Senhor, a mão poderosa dele, a sombra poderosa dele. A igreja, ela que vê o Senhor, que tem o Senhor Jesus como sendo o seu único e Senhor da sua vida, ela percebe isso em todo momento. Mas como o Senhor mostrou no terceiro dom, que tem pessoas que estão clamando o Senhor na sua angústia, está morrendo, está no desespero ferrenho por causa dos problemas. Aí o Senhor fala para nós, vinde a mim. Ele faz um convite. Ele diz, vinde a mim. Ele diz, vinde a mim. Não é ir a qualquer outro ser. Não, ele convida para ir até ele. Ele diz, vinde a mim. Todos. Ele diz, todos que estáis cansados. Ou seja, certamente tem gente que não está preocupada, que não está nem aí, né? A água do rio pode correr para baixo ou para cima, retroceder, que para elas não vai, é como se fosse nada, mas tem pessoas que estão vivendo em grande angústia, e que se elas se voltarem para o Senhor, a fonte de água vai fluir na vida delas. Então o Senhor, ele fala, vocês que estão cansados, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, meus irmãos, analisemos a vida, o momento atual, o momento do mundo, a realidade das pessoas, quando a todo instante nós nos deparamos com um alto número de pessoas perdendo o emprego delas, com alto número de pessoas ficando sem o seu sustento. Sabe o que é isso? É dali que você tira o pão para levar para sua casa. É dali que você tira o seu aluguel, a prestação da sua casa. É dali que você tira a sua comida, o seu tudo, as suas vestes. Você tira para alimentar seus filhos, a sua casa como um todo. As suas necessidades é do trabalho que Deus nos concedeu. Mas nós conseguimos entender isso. O nosso irmão, ele perdeu o emprego. E o que eu vou dizer para ele? O nosso irmão está perdendo o emprego. Quantas pessoas estão passando por isso nos últimos tempos? E nos últimos tempos, o que mais nós ouvimos é isso, que empresa de grande porte demitiu X pessoas, e tem previsão, e vem outra, e vem uma, e vem outra, tem previsão para demitir mais X pessoas. São necessidades, é angústia que o homem está vivendo. Então o homem aqui na terra, ele vai viver de angústia, de sofrimento, mas o Senhor está dizendo, eu sou o que vocês precisam. Eu sou a solução para as suas vidas. Eu é que salvo. Eu sou o único que salva. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a igreja olha para ele e diz, tá o meu amado entre os jovens, né? Ele vem falando, a igreja, ela deseja ardentemente ficar debaixo da sombra protetora do Senhor. A igreja ela deseja muito, diz aqui na Bíblia, nesse mesmo versículo, meus irmãos, analisemos com a parte espiritual, meu irmão, com o coração espiritual, com a sua fé espiritual, com o seu olhar espiritual. Isso significa tudo na nossa vida. A igreja diz, os servos do Deus Altíssimo, ela diz assim, desejo muito a sua sombra. A igreja deseja a sombra do Senhor, ficar debaixo da sua sombra, da sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor. A sombra fala do quê? Da providência protetora. A sombra do Senhor fala da providência. Deus é Deus de providência. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos e nós dizemos assim, Senhor, profundidade das riquezas
Glória a Deus. Ó profundidade da palavra do Deus vivo. Ó profundidade da palavra do Senhor nas nossas vidas. É nessa palavra, então, a igreja fala: olha, Senhor, eu desejo muito a sua sombra, a sombra do Senhor. Nós precisamos, os servos do Deus Altíssimo, diz assim: olha, nós precisamos ardentemente dessa sombra contínua na nossa vida, que seja contínuo, Senhor, essa sombra do Senhor nas nossas vidas, porque o sol está escaldante, Pai. O sol está causando feridas em nós. O sol fala das setas malignas, daquilo que o homem provoca em nós. Quando o sol está escaldante, Senhor, o sol está causando ferida no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Está causando ferida na minha fé, muitas das vezes. Mas a igreja, ela precisa estar ali amparada pelo Senhor, e o Senhor nunca deixou. Diz a palavra do Senhor em Josué, louvado seja o nome do Senhor, em Josué, em Hebreus, ele diz assim para mim e para você, meu irmão: eu nunca, jamais os deixarei, nunca, jamais os abandonarei, os desampararei, porque há uma reciprocidade. Há uma reciprocidade. Então a igreja, ela diz para ele: olha, Senhor, eu sou a rosa de Saron. Eu estou falando porque eu sou aquela rosinha que está ali cuidada pelo Senhor. Eu sou essa rosa no meio de tantas outras. Eu sou o lírio dos vales no meio, lá no bosque, lá nos vales, tão assim apagadinho aos olhos de muitos, porque tem algo muito maior ao meu redor. Apagado, ela tenta apagar o brilho, ela tenta ofuscar o brilho que o Senhor nos concede, mas eu sou esse lírio. A igreja fala para o Senhor, e o Senhor responde para a igreja. Meus irmãos, toda a oração do justo, a oração do justo da igreja, ela tem resposta da parte do Senhor. A igreja é respondida pelo Senhor. A igreja não fica sem resposta. A igreja não fica largada. Eu falo a igreja que caminha ouvindo a palavra do Senhor, que tem temor, que depende da ação do Espírito Santo. Essa igreja, ela não é largada, ela não é abandonada. Ela não fica para lá de qualquer forma. Não. Ela é trabalhada, ela é cuidada, ela é adornada, ela é zelada, ela é amada, ela é protegida por Deus, pelo Senhor em todos os momentos. Por que que ela é? Porque ela declara para Deus, ela faz uma declaração para o Senhor dizendo: desejo muito a sua sombra. Isso é uma declaração da igreja necessitada. É uma declaração sua para com o Senhor. E ela diz: eu desejo muito a sua sombra. Lá em Josué capítulo 1, 5 diz. E o Senhor diz, em Hebreus 13, 5, ele disse: eu nunca, jamais os deixarei, os desampararei. E Deus nunca abandonou mesmo. Não. E ela continua a dizer para o Senhor: e debaixo dela me assento. Debaixo dela eu me regozijo. Debaixo dela eu fico em paz, como o dom que ele mostrou. Quando nós direcionamos uma palavra uma palavra que acalenta o coração de um irmão, que nós direcionamos como é o primeiro dom, como foi o primeiro dom, né? Nós estamos vivendo, as pessoas estão desesperadas, né? Quando nós damos uma palavra de paz, até olhar, quando elas olham para nós, que elas até se surpreendem, né? Quando eu não vi essa senhora que nós visitamos, eu não via ela há muitos anos. Eu não a via, nem lembrava mais. E quando então ela falou: mas e aí, filha dela, meu Deus, ela ficou surpresa. E eu fiquei mais ainda quando e eu não tinha percebido, né? Então eu fui, aí uma pessoa falou: olha, você não percebeu isso? E depois eu fui analisar. É uma palavra que você dá. É uma mudança. E a pessoa faz uma observação: como você era e como você está agora.
Quanta diferença as pessoas, e as pessoas percebem. Então é uma igreja necessitada e que o Senhor muda a nossa condição. E ali diz a palavra do Senhor, além da sombra, diz mais, debaixo dela nós nos assentamos, como é o terceiro dom, né? Quando é o terceiro dom, quando na angústia nós clamamos, porque nós clamamos, estamos debaixo da sombra protetora, ali surge água, meu irmão. Glória a Deus. Surge um canal de água, uma fonte de água. E quem é essa fonte de água? Louvado seja o nome do Senhor. Quem? A pessoa do Senhor Jesus, que vem em nosso socorro. Aleluia! E ela se assenta ali debaixo. A igreja, não é, quando fala de assentar, não é ficar parado, é ter fé, é ter a certeza de que ela, a quem ela direciona a sua oração, é ter a certeza em quem ela deposita a sua confiança, a sua fé e esperança. Em quem? Na pessoa do Senhor Jesus. E ela diz mais, o seu fruto é doce ao meu paladar. Ou seja, eita coisa maravilhosa. Fala dos frutos espirituais. Ou seja, os frutos espirituais se manifestam na vida da igreja, né? Em todas as épocas do ano, ou seja, da igreja que professa o Senhor, que é tida como justos diante do Senhor, como está escrito no Salmo 92, 13 e 14, nos diz assim, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Meu irmão, na velhice, quando o Senhor fala na velhice, Ele fala de tempo de caminhada, tempo do momento em que nós conhecemos ao Senhor, até o findar dos nossos tempos aqui na terra. Ele fala a igreja que depende do Senhor, que está debaixo da sombra protetora, glória a Deus. Deus é fiel, né? Ali elas vão ver frutos, surgem frutos preparados pelo Senhor. Essa é a macieira, do qual a igreja está falando, do qual os servos do Deus Altíssimo está falando, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a macieira, tem frutos viçosos, que todo mundo vê. Todas é fruto viçoso, bonito, não é fruto cheio de bicho, não, furado, né? Fruto seco de um lado, feinho, não, são frutos viçosos, não. Ou nós professamos o Senhor, ou nós professamos o Senhor. Ou nós bem servimos, ou nós bem servimos. Não pode existir meio termo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu não quero saber do Senhor. Não é desse fruto que o Senhor está falando. Está falando daqueles que têm uma caminhada constante, uma dependência constante. E ali diz mais, esses frutos, eles crescem aonde? Como? Somente em terra boa. Não tem fruto, a macieira ali, né, produz frutos, sim, a bem da verdade, mas os frutos, eles são gerados, e Deus faz gerar. Quando o coração aqui é uma terra boa, preparado pelo Senhor, glória a Deus, como está em Mateus 13, 8, diz assim, olha, outra que semente, né? Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30. Por um fala das experiências, da fé. Se você tem experiência, é porque você tem fé. Se nós temos experiência, é porque temos fé. Ou seja, há frutos de várias, apresenta muitas variedades, frutos variados, meus irmãos, como está aí. Frutos espirituais, estamos dizendo, né? Como está em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito, quais são? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então são frutos variados aqui, frutos do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Para ter frutos, precisa ter condições, boas condições para gerar frutos ou para dar frutos. Para isso é preciso ter o quê? Contato com a água. E nós temos o contato com a água. Quem é a água? Olha que coisa magnífica que é o Senhor.
Contato com a água, meu irmão, com a água da vida. Não é qualquer água, é contato com a água da vida. Quem é a água da vida? Jesus Cristo de Nazaré. Esse é, né, a água da vida. Precisamos ter contato. Então, logo, a igreja, ela se aproximou do Senhor, falando para ele, dirigindo as suas palavras a ele. Ele responde à sua igreja, ela volta a falar com ele. Diálogo, diálogo. Porque nós temos que dialogar com o nosso Deus. Dialogar é conversar, nós precisamos conversar com o Senhor. Nós precisamos olhar para ele e abrir o nosso coração e falar com ele. Então, condições para dar fruto, quais são? Contato com a água da vida, como está no Salmo 1:3, diz assim: será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer, prosperará. Tudo que você fizer, meu irmão, você vai prosperar, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Isso acontece quando nós temos contato com a água da vida. E essa água, que é a fonte, ela não se secou. Ela nunca parou, ela nunca secou. Ao contrário, qualquer lugar aqui na terra, qualquer poço pode secar. Mas essa fonte aqui, ela é especial. Ela é diferente, ela é peculiar, ela não seca não. Ela só vai secar na vida daquele que não crê. Aí ela para de dar água mesmo. Mas na vida da igreja fiel, ela não seca não. A igreja que necessita, ela não seca não. Não, ela flui e flui à medida que nós vamos buscando. Se nós buscamos cada vez mais, ela vai jorrando cada vez mais. Então a fonte, ela cresce, ela aumenta, a água vai aumentando à medida da necessidade da igreja, da sua necessidade. Qual é a distância, qual é a medida? Qual é o tamanho da sua necessidade? Responde para Deus, fala com o Senhor. Qual é o tamanho da sua necessidade? Então, à medida que nós vamos buscando essa água, ela vai jorrando, ela vai aumentando e você vai recebendo. Então, para dar frutos é preciso ter água, preciso ter relacionamento, ter proximidade com a fonte da água viva. Precisa ter mais o quê? Receptividade espiritual. Glória a Deus. Como está em Mateus 13:23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Aí produz fruto. É receptivo, né? É receptivo. Então, para gerar frutos, precisa, como está em Mateus 13:23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Ouvir a palavra, mas além de ouvir, precisa compreendê-la. Não é apenas ouvir, é entender, é receber no seu coração e compreender qual é a finalidade dela na sua vida. Por que que o Senhor te concedeu essa palavra? Tem um motivo. Ela veio para a sua necessidade. Você precisa entender isso. Outro detalhe muito importante dentro, para vermos os frutos, é morrer para a velha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Morrer para a velha vida é renascer um novo homem. O velho homem morreu e ressurge das cinzas um novo homem, uma nova pessoa. Glória a Deus. Nos parâmetros do Senhor, né? Adornado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, como está escrito em João 12:24. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que quer dizer? Morrer o velho homem e nascer o novo homem. Um homem que é moldado pelo Espírito Santo, que professa o Senhor, que fala do Senhor, que vive segundo aquilo que o Senhor mostra, os padrões do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Morrer, morte para a velha vida.
e ressurge uma nova pessoa. Uma igreja avivada, glória a Deus, transbordante de unção que vem da glória da eternidade. Outra parte muito importante, o Senhor mostra para os frutos, produzindo frutos, tem que haver poda aparar as arestas. O Senhor exorta a igreja, ele chama a atenção, porque o Pai, ele chama a atenção do Filho, ele exorta a igreja, não é para ficarmos tristes, é para nos alegrarmos, é porque o Senhor deseja nos transformar totalmente diante dele. Então tem que haver essa poda, né? Como está em João 15:2, todo ramo que não dá fruto, ele corta, e corta mesmo. Nós precisamos ficar atentos. Quando o Senhor ele vem nos exortar, é para o nosso próprio bem, para que nós possamos produzir frutos bonitos, que gera vida em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele mostra os frutos. Aqueles que veem os frutos sendo gerados nele, eles permanecem em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eles recebem a bênção de hoje. Recebeu bênçãos hoje, amanhã eu continuarei na presença do Senhor. Recebeu bênção amanhã, vou continuar na presença do Senhor. Não é só pelas bênçãos, é por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele representa em nossas vidas. Nós precisamos permanecer em Cristo, hoje, amanhã e em todo momento. Como João está escrito em João 15:5, ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, permanecer em Cristo significa que nós precisamos estar nele, enxertados nele. Nós precisamos estar nele, porque sem ele não haverá frutos, não haverá água, não haverá nada, não haverá vida, não tem vida. Então, o Senhor ele está nos mostrando claramente, né? Que palavra linda que é a palavra do Senhor. Então a igreja, o Senhor junto à igreja, a igreja junto ao Senhor expressa a beleza dela. A igreja é bela diante do Senhor, expressa a sua singularidade, né? Ela é singular, né? Porque o Senhor trabalha, ela é adornada por Ele, é diferente, né? Ela tem a sua especificidade, como tem diante do Senhor, glória a Deus. Eita Deus! E aí o Senhor está falando da igreja, não é de placa. Não é de placa de igreja. Então, quando ele fala de especificidade, ele fala da sua igreja, não é da placa da igreja, né? Quando ele fala da sua singularidade, ele fala da igreja dele, não é das placas, não é de nome e nem de codinome. Não, meu irmão, minha irmã. Então, nós, aos olhos do Senhor, que coisa maravilhosa. Isaías, né, 1:19, para nós finalizarmos, nos fala muito claramente, e nós encerramos a palavra, essa ministração, dizendo o que está escrito em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem para todos, tem tudo para todos, mas nem todos querem o tudo do Senhor. Muitos só querem as bênçãos. Muitos só querem as bênçãos. E não querem caminhar com o Senhor. Não. Só querem receber as bênçãos. Mas aquele que produz o tudo para todos, não, ele é descartável. Ou é descartado. Né? Então, o Senhor ele está falando, permaneça em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o Senhor está aí, à disposição dos seus servos, das pessoas. Então, Ele quer se revelar, e Ele vai se revelar, em nome de Jesus. A sua igreja, Ele continuará se revelando. Então, o Senhor, Ele é fiel. Ele continua se revelando ao seu povo, como Ele se revelou nesta palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor.
Glória ao Senhor nosso Deus. A igreja, ela precisa orar na mesma comunhão. Ela precisa direcionar a sua oração ao Senhor. Ou seja, você está falando com Deus e Deus está te respondendo. Pode acreditar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez a Ti clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós Te glorificamos pela Tua palavra, pela Tua presença, por se revelar nos nossos corações, porque hoje o Senhor se revelou na vida de cada um, creio eu. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós declaramos ao Senhor, ó Pai amado, que o Senhor é profundo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e quanto do conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Abençoa os teus filhos sobre a face da terra. Abençoa todos quantos estão enfermos. Meu Deus, nós colocamos a todas as pessoas doentes diante de Ti. Que o Senhor possa curá-las por misericórdia. Porque nós sabemos que no sangue do Teu Filho amado há poder para curar. Que o Senhor possa libertar o homem do cativeiro. Nós sabemos que o sangue do Teu Filho amado tem poder para libertar. Meu Deus e meu Pai, a Tua igreja clama neste momento. Clama pelo Teu povo, clama por esta nação, clama pelas demais nações, clama por todos que estão doentes, clama pela vida das crianças, clama pela vida dos desempregados, clama pela vida daqueles que estão abatidos. Meu Deus e meu Pai, nós clamamos, Senhor nosso Deus, por aqueles que não vê, ó Deus amado, uma saída para as suas vidas. Clama por aqueles que estão com as suas mentes perturbadas. Nós clamamos, meu Deus e meu Pai, crendo no milagre, no poder que há no sangue de Jesus. Nós clamamos e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa repreender das nossas vidas todo tipo de enfermidade oculto. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar a todo o Teu povo, que o Senhor possa salvar, alcança as outras nações, alcança os governantes deste país, alcança os governantes dos demais países. Meu Deus, a toda a terra nós colocamos diante de Ti. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é Deus que pode derramar uma gota do sangue do Teu Filho sobre toda a terra, meu Deus e meu Pai, e purificá-la. O Senhor é Deus que pode derramar uma gota do Teu sangue sobre toda a água, meu Deus e meu Pai, sobre os oceanos, meu Deus, e purificar as águas, sobre todo o oxigênio, que o Senhor possa purificar o oxigênio, sobre toda a plantação, que o Senhor purifique as plantas, meu Deus, sobre toda a Tua obra criadora, sobre os animais, sobre as aves, sobre todo o Seu povo, nós pedimos ao Senhor. Meu Deus, abençoe o Teu povo, abençoe os necessitados, meu Deus, erga aquele que está abatido, que está caído, sustenta a Tua igreja. O Senhor sempre sustentou, o Senhor é Deus provedor. Meu Deus, aqueles que Te buscam de nada tem falta, e nós cremos na Tua palavra, em nome de Jesus. Aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, que eles possam ir até o Senhor, porque o Senhor diz que os aliviará. Alivie, meu Deus e meu Pai, tira todo o peso da vida dessas pessoas, aquilo que foi imposto, ó Deus, sobre a vida deles, que o Senhor venha jogar por terra esse jugo pesado, maligno das trevas, no sangue de Jesus Cristo a poder, dê paz, dê tranquilidade, dê vida e uma vida em abundância a essas pessoas, mas que elas possam buscar em Ti, ó Deus amado, e que elas, além de buscar, que elas permaneçam aos Teus pés. Meu Deus, é aos Teus pés, meu Pai amado, em nome de Jesus, que nós caminhemos olhando para o alto e para o alvo, porque o Senhor é o alvo do nosso coração e da nossa vida, porque só o Senhor pode, ó Deus amado, libertar o homem do cativeiro, a situação em que a humanidade está vivendo. Nós oramos que o Senhor possa dar fé, acrescenta fé aos corações daqueles que não têm. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos por todos que estão com depressão, ou doença maligna das trevas, no sangue de Jesus tem poder, tira a depressão, Senhor nosso Deus, que eles possam cuidar, ó Pai, sabemos que em parte é uma doença física, mas em parte é espiritual.
mal. Meu Deus, ajuda quem está com depressão. Ajuda, meu Deus e meu Pai, a quem está pensando em tirar as suas próprias vidas. Repreenda o espírito de morte das trevas. É o clamor que nós fazemos ao Senhor. Meu Deus, gratidão ao Senhor pela presença do Senhor nas nossas vidas, pela tua palavra e pelos milagres que temos recebido. Quantas experiências, a igreja que confia em ti, meu Deus, que fica debaixo da tua sombra protetora, ó Deus amado, ela vive, ó Deus amado, vendo frutos. Frutos são experiências. Nós te glorificamos por tantas experiências em nome de Jesus. Amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus e na gloriosa bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém? E até domingo em nome de Jesus.